Fala aí, rapaziada, beleza? Sexta-feira foi movimentada no Vasco, né? Isso porque o clube acertou a contratação de mais 3 caras para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo completinho que eu vou te explicar quem são esses novos 3 reforços do Cruz Maltino. Eu sou o Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O primeiro nome é do goleiro Kehler, de 27 anos, revelado nas categorias de base do Internacional em 2016. Ele não teve tantos minutos assim quando foi emprestado à Chapecoense em 2021. Foi titular durante boa parte daquela campanha da Série A do Brasileiro da Chapecoense naquele ano. A Chape terminou em último, né? Mas em boa parte, né, daquele ano, em muitas partidas, o Kehler foi titular naquela temporada. Após esse momento que ele teve na equipe de Santa Catarina, ele retornou de empréstimo para o Inter. Em 2022, ele não começou o ano tendo muitas oportunidades assim, tanto que o Daniel, hoje goleiro que atua na MLS, né, na Liga dos Estados Unidos, foi titular durante boa parte daquela temporada. Só que o Daniel teve uma lesão no fim de 2022, o que fez o Kehler assumir a titularidade naquele fim de ano. E para 2023, após o Kehler ter terminado como goleiro titular do Inter, havia uma certa expectativa se ele permaneceria no time titular. Em 2023, o Inter contratou o John, vindo do Santos, né? E no Campeonato Gaúcho, os dois alternaram. Em alguns momentos o Kehler era titular, outros era o John. Só que essa, entre aspas, farra acabou quando o Rocher chegou, né? O Rocher, goleiro uruguaio da seleção, chegou para o Internacional no meio do ano passado e aí o Kehler não recebeu mais oportunidades desde então, né? Todo mundo sabe que a vinda do Kehler é para ser o reserva do Léo Jardim. No ano passado, o Vasco tinha o Ivan, que praticamente nem atuou, tanto que o Ivan foi para o Internacional para essa temporada, inclusive se lesionou na primeira partida dele no Inter, melhoras inclusive para o Ivan. Então o Kehler vem para suprir essa saída do goleiro que era da Ponte Preta, né? Assim, cara, quanto ao Kehler, obviamente se ele viesse para ser titular eu ia ficar um pouco com o pé atrás, mas como o Vasco tem um goleiraço, que é o Léo Jardim, um dos principais goleiros do Brasil, acho que pode ser uma boa alternativa, assim. Evidentemente o Kehler tem alguns problemas com o jogo com os pés, né? Não é muito confiável para sair jogando. Teve algumas falhas, algumas não, poucas falhas para ser justo com o atleta, um tanto quanto questionáveis lá no Inter com os pés, né? Mas embaixo da trave é um goleiro bem corajoso, né? Sai para abafar, faz a ponte, enfim, é um goleiro que se joga de fato para pegar a bola no canto, enfim. É um goleiro não tão experiente assim, mas também não tão jovem, tem alguma vivência na Série A do Campeonato Brasileiro e chega aí para ser a segunda opção do gol do Vasco. Eu gostei particularmente, né? Tem muita gente que questiona a vinda do Kehler, mas evidentemente para ele não ser titular, mas para ser uma opção, uma alternativa caso o Léo Jardim esteja suspenso, ou caso aconteça uma lesão, que a gente espera que isso não aconteça, né? No decorrer da temporada, ele entra e ele não vai comprometer assim. É bom goleiro, cara. Não acho um goleiro um dos melhores do Brasil, mas acho que pode agregar. Outro que o Vascão contratou foi o lateral esquerdo de 30 anos, Vitor Luiz, revelado nas categorias de base do Palmeiras em 2013. No ano seguinte, 2014, já se tornou uma peça titular lá da equipe. Nessa época, ele acumulou 2 empréstimos. O primeiro ao Ceará, em 2015, e o segundo ao Botafogo. Em 2016, fez parte daquela campanha do Bota que saiu da zona do rebaixamento e chegou até a classificação para a Libertadores do ano que vem, via Campeonato Brasileiro, né? Ele atuou como lateral esquerdo, o Diogo Barbosa atuou um pouco mais à frente, hoje lateral esquerdo do Fluminense, né? Naquela equipe do Jair Ventura, e em 2017 também emprestado ao Bota, né? O Botafogo conseguiu essa renovação de empréstimo. Ele também foi bastante importante quando o Bota, ainda com o Jair Ventura, chegou até as quartas de final da Libertadores, perdeu para o Grêmio, e até a semifinal da Copa do Brasil acabou perdendo para o Flamengo. Após esse bom momento, acho que foi o melhor momento da carreira do Vitor Luiz, ele retornou de empréstimo ao Palmeiras em 2018, foi muito importante também naquela temporada, só que ele tem, de certa forma, uma mancha assim, negativa na carreira, né? Ele acumula
3 rebaixamentos aí como jogador profissional. Em 2020 pro Botafogo, quando ele acumulou um outro empréstimo pro Bota, né, na pandemia. Foi lá, inclusive, quando ele trabalhou com o Ramon Dias, num período curto, evidentemente, mais com o Emiliano, né, porque o Ramon teve uma lesão que teve que operar, enfim, depois o Botafogo rescindiu um contrato com ele. Mas trabalhou mais com o Emiliano Dias e inclusive a comissão técnica do Vasco gostou da forma como ele se dedicava, enfim, não à toa agora ele está retornando para trabalhar com a mesma comissão. Ele também acumulou um rebaixamento com o Ceará em 2022 e no ano passado, em 2023, foi rebaixado com o Coritiba, tá? No Coxa, no início do Brasileirão, ele era um reserva, tá? Do Jamerson, lateral esquerdo que veio do Guarani, tinha sido destacado na Série B de 2022 pelo Guarani e no Paulista de 2023, e o Vitor Luiz era a reserva dele no início do Brasileirão do ano passado, só que na reta final daquele torneio, né? Na reta final do Brasileirão, quando o Coxa já estava num momento muito turbulento, muito complicado, o Vitor Luiz assumiu a titularidade e terminou aquele campeonato como titular da lateral esquerda. Evidentemente, assim como o Keller, o Vitor Luiz vem para ser um reserva, né? Um reserva do Piton. A gente sabe que na temporada passada o Vasco tinha, pelo menos em tese, um reserva para o Piton, que era o Jefferson, contratado do Atlético Goianiense, só que o Jefferson nem estreou, vai disputar o Brasileirão pelo Juventude. Só que o Piton, de fato, nunca teve esse cara que a gente fala, putz, mano, e se acontecer alguma coisa com o Piton? Se ele não puder jogar, quem é que vai atuar? Pelo menos para a temporada de 2024 vai ter um cara e será o Vitor Luiz. Sei que muita gente também questionou, sei que muita gente não gosta do futebol do Vitor Luiz, eu respeito, mas eu acho um lateral que pode agregar, cara, a nível do elenco. Evidentemente, mais uma vez, se ele viesse para ser titular, a mesma coisa do Keller, eu ia falar, mano, aí é muito arriscado, né? Mas como o Vasco tem um muito bom lateral esquerdo, que é o Piton, e chega um outro cara com características diferentes, já vou comentar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que pode ajudar a nível do elenco, acho que pode ser importante entrar numa partida aqui, numa partida ali, em alguns momentos pode atuar como um zagueiro, um lateral bastante equilibrado, cara, que só sai na boa, né? Só vai pra atacar na boa, um pouco diferente do Piton. O Piton é muito mais ofensivo, principalmente com os cruzamentos. A gente sabe que talvez tenha sido o ponto mais forte do Vasco no Brasileirão do ano passado, esses cruzamentos do Piton, principalmente pelo lado esquerdo pro Verratti. Então o Vitor Luiz chega para a mesma posição, mas para entregar funções e características diferentes. A lateral a gente pode considerar mais defensivo, que fica um pouco mais posicionado naquela região do campo, e o Piton aquele cara mais de gás, né, mais de explosão para pisar na linha lateral e realizar o cruzamento. Acho que pode ajudar, cara, acho que pode agregar bastante. São duas posições, o reserva para o Léo Jardim e a lateral esquerda, reserva para a lateral esquerda, né, reserva para o Piton, bem importantes, tá, a nível desse elenco. Então é o Vasco se reforçando bem, né, para dar mais opções para o Ramon Dias e para desafogar um pouquinho esses caras que foram muito importantes na temporada passada. E o terceiro nome é do volante chileno Pablo Galdames, de 27 anos, revelado nas categorias de base do União Espanhola em 2014. Foi um atleta que foi vice-campeão chileno em 2017. Após essas boas temporadas que ele teve lá no futebol chileno, foi contratado pelo Vélez da Argentina. Ficou no Vélez de 2019 até 2021. Ele foi bem importante na equipe do Maurício Pellegrino, hoje técnico do Cádiz, na temporada de 2021, justamente a sua última, quando ele saiu para atuar no futebol europeu. E nessa temporada, ele chegou até, junto com o Vélez, obviamente, até a semifinal da Copa Sul-Americana, acabou perdendo pro Lanús, né? E fez parte da campanha do Vélez no Campeonato Argentino, que classificou o clube até a Libertadores do ano que vem, até a Libertadores do ano seguinte, né? Ano que vem é sacanagem. Do ano seguinte, de 2022. Quando, inclusive, o Vélez caiu na semifinal da Liberta pro Flamengo, né? Pro rival, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu depois. E após essa boa temporada que o Galdames teve lá na equipe, né? Ele foi vendido ao futebol europeu, como eu acabei de citar. Foi vendido ao Genoa. Só abrir um parênteses aqui, o Galdames atuou com o Luca Orellano lá no Vélez e também com o Lucero. O Orellano está muito próximo não, mas que deve sair do Vasco, não deve permanecer no Vasco na temporada de 2024. E o Lucero, centroavante do Fortaleza, aí foi vice-campeão da Sul-Americana na temporada passada, inclusive fez o gol do Fortaleza naquela final contra a LDU. A sua primeira temporada no Genoa, do Galdames, foi de 2021-2022. Não foi muito boa assim, apesar de ele ter recebido bastante oportunidades. O Genoa foi rebaixado para a Série B do Campeonato Italiano. Na temporada seguinte, 2022-2023,
atuou emprestado à Cremonese, uma equipe bem modesta lá do futebol italiano, e novamente ele foi rebaixado lá com essa equipe para a segunda divisão do Campeonato Nacional. E a atual temporada de 2023-2024, né, ele só atuou apenas 4 partidas pelo Genoa, de elite do futebol italiano, perdeu bastante espaço por lá, tem bons jogadores inclusive, né, tem principalmente o Strootman, enfim, tem bons atletas lá no elenco do Genoa. É um atleta que acumula passagens pela seleção chilena. Não vou dizer que ele é constantemente convocado, mas acumula algumas passagens sim pela seleção chilena. É um meio-campista que pode atuar ao lado de um outro volante, né? Por exemplo, num 4-2-3-1. Pode atuar num tripé, pode ser esse cara um pouco mais pelo lado direito. Já atuou como um meia também, como um 10, principalmente na Cremonese. Mas também como um primeiro volante, tá? Inclusive na Cremonese ele já fez essa função. Então é um atleta que percorre o campo todo, o mapa de calor do atleta pelo Genoa, na sua primeira temporada lá no Campeonato Italiano, exemplifica bastante isso, como é um jogador que percorre o campo todo, que está sempre cobrindo o espaço. Assim, em tese, né? Antes de eu falar como ele pode se encaixar nessa equipe do Ramon Dias, separei alguns dados, alguns números aí do atleta nessas últimas temporadas, que eu queria destacar alguns números bem importantes de bolas recuperadas do atleta, como é um jogador que, apesar de não ter tido tantas partidas assim, teve um número relativamente alto aí de bolas recuperadas, principalmente lá no futebol italiano. Evidentemente, no primeiro momento, acho que a vinda, em tese, né, na teoria do Galdame, seria para o lugar do Paulinho, como esse segundo volante, com um pouco mais de liberdade para atacar. Mas assim, não tem como ele disputar com o Paulinho. Eu, inclusive, nas redes sociais, recentemente, foi ontem, ou anteontem, não lembro agora, que eu fiz um comentário dizendo que o Paulinho foi a melhor contratação do Vasco na era SAF. O Verratti é o acabamento, é o cara que vai terminar a jogada, o Payet é o refino, é a qualidade técnica, o Léo Jardim é a segurança, o Medel é a liderança, né? Mas o Paulinho, cara, é aquele cara que segura o piano, que em muitos momentos você não percebe, mas ele é um cara fundamental, importante para essa equipe do Ramon Dias. Então imagino, tá? E aí já é feeling meu, já é opinião, que pro Galdame ser titular, ele vai ter que ser o camisa 5, ele vai ter que ser o primeiro volante. O Zé Gabriel, não sei se ele vai corresponder em 2024, como em um certo período no ano passado ele correspondeu. Não sei se o Jair vai ser esse cara do meio campo, se vai ser esse primeiro volante. Acho que é a grande chance do Galdame se reencontrar seu futebol sendo esse primeiro cara do meio campo do Vasco. Assim, também vi muita gente questionando, muita gente que só analisa dados, só analisa estatísticas. Eu acho o Galdame bom jogador, tá? É um atleta que incomoda, que tenta roubar a todo momento, que tá sempre pressionando, sempre incomodando, que obviamente faz falta, que obviamente toma cartão amarelo, mas é esse jogador realmente, né? Eu acho que tem tudo para ser importante, tem um acerto muito grande na bola longa, esse jogador que busca a todo momento essa bola longa, bem dinâmico, né? Então gosta a todo momento de receber a bola, de fazer o time andar. Então acho que tem tudo para ser o titular da camisa 5 do Vasco, esse primeiro volante, tá? Não sei se você concorda comigo, com todas as opiniões que eu tive, mas eu achei as 3 contratações bem importantes, tá? 2 a nível do elenco e 1 com capacidade para ser titular, principalmente com a não vinda do Cuéllar, né? A gente sabe que o Ramon Dias pediu a contratação do Cuéllar, trabalhou com ele lá no futebol da Arábia Saudita, lá no Al Hilal, mas o Cuéllar não vem, cara. Muito difícil ele sair de lá nesse momento, então a opção, pelo menos é o que eu tenho de feeling, é o que eu tô sentindo nesse momento, é que o Galdames vai ser esse camisa 5 do Vasco na temporada de 2024. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.